perseguido sem deixar um rastro. Tá? Então, vamos iniciar 17 horas. Então, hoje é o segundo módulo. E aquela célebre pergunta: meu Deus, por que permite que ocorra a obsessão? Eu vou pegar uma parte do que a Soraya apresentou no primeiro dia, que ela é fundamental. Por que Deus permite que a obsessão ocorra? A desfaça. E a misericórdia? Porque tem gente que diz, por que a obsessão ocorre? Deus não é misericordioso, por que ele permite que aconteça a obsessão? Quem vai responder isso? Livro dos Espíritos. Capítulo 9. Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Questão 466. Por que permite Deus que os Espíritos nos excitem ao mal? Resposta. Os Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem de progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás. Desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal. Essa interrogação ela tá errada aí, não existe nessas três, tá? Logo que desejes praticá-lo. Bastou você desejar praticar o mal, existe algum espírito que vai se aproximar de você. Tudo vem do pensamento. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal? Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma má nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, ao mesmo tempo que vem uma influência má, você tem de outro lado uma influência para o bem. De tal forma que, no final das contas, você é o senhor dos seus atos. Então, nós, mesmo enquanto espíritas, sabendo da obsessão, a gente não pode falar, eu fiz isso porque o meu obsessor me forçou. Eu não queria, não, foi o obsessor. Não, mas eu estou obsidiado. Tu não vê que eu estou obsidiado? Não tem escapatória. Não existe vítima num processo obsessivo. Ok? Não existe vítima num processo obsessivo. Não existe. E, finalizando, é assim, isso faz parte da resposta. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Contrárias. Uma vem para te indicar a você fazer o bem ou não fazer o mal, e a outra vem para você fazer algo que vai te fazer mal. E pode fazer mal a outrem ou não, mas a você, a partir do momento que a gente aceita um pensamento maléfico, aceita um pensamento mal, já fiz o mal. Para mim.
Para o outro pode não acontecer, mas para mim aconteceu. E tem uma imagem que, desde o primeiro curso sobre obsessão, está lá em André Luiz, nos domínios da mediunidade. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Olha aí, ó. A sintonia, que vai se transformando em afinidades. Emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Onde nós estivermos. Centro espírita, igreja, terreiro de Umbanda, templo evangélico, onde você estiver. Você pode estar no local que você for, mas se o teu pensamento, você pode estar no forró, no bar, no lugar que for, mas se o teu pensamento estiver sintonizado no bem, mesmo você rodeado de pensamentos maléficos, seja onde for, no centro religioso ou não, mas você está sintonizado no bem. Todos podem sofrer uma obsessão? Será que eu sou espírita? Eu tenho não sei quantos anos de evangelho, eu faço palestra, eu vou na fé, eu faço palestra na fé, eu posso sofrer uma obsessão? Eu sou presidente da Federação Espírita, eu sou o Chico Xavier, eu sou o Bezerra de Menezes. Todos podem sofrer uma obsessão? As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Livro dos Médiuns, 252. Nós estamos numa de expiações e provas. Quais os espíritos que estão encarnados aqui? Espíritos inferiores. Se nós somos inferiores, temos imperfeições morais? Temos. Então, todos nós estamos obsidiados? Não. Mas todos nós estamos sujeitos a um processo obsessivo. Então, está errado quando eu digo, todo mundo é obsidiado. Não. Todo mundo que está encarnado aqui na Terra, seja qual espírito for, o único que fugiu à regra foi Jesus, porque era um espírito já puro, mas todos os outros que estiveram encarnados aqui estiveram à mercê de um processo obsessivo. O Chico passou, o Bezerra de Menezes passou, e tantos outros, porque ainda não eram espíritos puros como estiveram aqui, e muito menos nós. E muito menos nós. Por isso que tem essa imagem lá atrás, ó. Quem é o gerador? Quem que gera a obsessão? Que figura é essa aí? Capeta, Satanás, Cramunhão, Beuzebu, coisa ruim. Quem é esse aí? É o obsessor, tá? Não é o Guilherme Fontes, não. Quem é esse aí? Será que é imposto a Receita Federal? O leão? Será que é a sogra? E esse dedo aí, quem é? Será que o gerador não é você, o gerador? Então, quem é o gerador? Aí, nós vamos buscar, olha só, os tipos de obsessão que nós temos de gerar, as várias expressões do mesmo problema. Isso está na obra fantástica de Sueli Caldas Schubert. Obsessão e desobsessão. Esses aí são os tipos de obsessão que existem. Encarnado para encarnado. A obsessão não é só de um espírito desencarnado, é de um encarnado. Eu posso obsidiar, eu posso perseguir alguém. Não tem o stalker, o perseguidor, que o pessoal utilizou o termo em inglês, stalker. Eu posso stalkear, eu posso perseguir alguém, não posso? Então, de encarnado para encarnado. De encarnado para desencarnado.
eu começo a pensar naquele espírito que já desencarnou. Eu fico perseguindo o espírito, pedindo ajuda, porque muita gente pensa na perseguição. Eu quero me vingar daquele sacana, me deveu, me fez o mal, desencarnou. Eu quero que ele queime no quinto dos infernos. Mas tem aquele outro tipo de obsessão, de perseguição. Minha mãe, me ajude. Meu pai, me dê uma luz. O pai está pedindo ajuda e tu está pedindo ajuda dele, tu está perseguindo ele. De obsessão recíproca. Quando um não bate, o outro vai atrás para apanhar, e vice-versa. Obsessão recíproca. Desencarnado para desencarnado, um espírito perseguir o outro. Isso quem não participa de reunião mediúnica não tem muita noção, mas quem participa, quem já vivenciou isso, vê os espíritos que são perseguidos no plano espiritual. Quando a gente desencarna, vários dos nossos obsessores vão nos atacar. E o homem não raramente é obsessor de si mesmo, a auto-obsessão. Eu sempre, quando apresentava esse curso, nessa parte, eu falava sobre a hipocondria, mas não é só a hipocondria. A hipocondria é a mania que a pessoa pensa que ela sempre está doente. E não é um processo obsessivo, ela mesma alimenta isso. Ela alimenta. Eu digo isso porque eu convivi com uma pessoa que eu amo ainda hoje, que já desencarnou, mas era hipocondríaca. E médium. Aí foi esse slide que eu acrescentei. Auto-obsessão. Está lá na obra Imensidão dos Sentidos, de Francisco do Espírito Santo Neto, Kiko. De Hamed. Auto-obsessão. É muito interessante porque ela é muito atual. Eu estou com estresse. Eu estou deprimido. Eu não tenho tempo para nada. É a pessoa mesmo que vai. É por isso que a gente está estudando. Há anos a gente estuda a série psicológica, a gente estava estudando agora há pouco o Homem Integral, para refletir sobre si mesmo. Berg, por favor, leia para mim. A obsessão vem de nós mesmos. A auto-obsessão, como o próprio nome sugere, é uma influência sutil que facilmente passa despercebida, mas que atrai negatividade. Pode ser facilmente confundida com um processo obsessivo, uma vez que causa prostração, apatia, irritação, além de outros indícios que poderiam indicar a obsessão espiritual. O espírito Hamed traz importantes esclarecimentos para reconhecermos essa situação e tomarmos as precauções necessárias. Ele explica: a influência obsessiva da alma sobre si mesma denomina-se auto-obsessão. A criatura passa a ser a opressora de si própria. Há um verdadeiro campo de batalha em seu mundo interior, provocando alterações de comportamento físico, emocional e mental. Como diz Hamed, geralmente a auto-obsessão vem acompanhada de sentimentos de culpa, de autocensura, de recriminação, de complexo de inferioridade e de irresponsabilidade pelo próprio destino. Então, esse quadro aí, principalmente devido às redes sociais, a popularização da comunicação, que as pessoas estão aflorando, está muito aflorado isso. Esse complexo de inferioridade muito gritante. Então, a pessoa começa a querer mostrar, ela se esforça para aparecer, ela se esforça para mostrar que ela está sempre bem, que ela está sempre rindo, e internamente um sentimento de culpa. Isso daí alimenta o processo obsessivo, porque começa a abrir portas para diversos vícios que nós vamos ver adiante. Tá? Então, por isso que eu quis abrir esse parêntese a mais sobre a auto-obsessão. Causas da obsessão.
temos 3 tipos de causa: moral, kármica e autoobsessão. Nós vamos ver uma parte hoje, uma outra parte no próximo sábado. E também de Sueli Caldas, na mesma obra. Obsessão, desobsessão, profilaxia e terapêutica espíritas. Espíritas. Causa moral. Provocadas pela má conduta do indivíduo na vida cotidiana. Cotidiana, diária. É uma constância, sintonia. Vícios, drogas lícitas e ilícitas, cultivo do orgulho, do egoísmo, da maledicência, da violência, da avareza, da sensualidade doentia e da luxúria. Então, olha só. Má conduta do indivíduo, causa moral. Tá? Cultivo do orgulho. Uma vida cotidiana, ou seja, vai sendo alimentada, aprimorada. Por que o processo obsessivo ele é difícil de ser desfeito? Porque para ele chegar no ponto em que ele chegou, ele não chegou de um dia para o outro. Ele não foi assim, ó, rapidamente. Ele demandou tempo. Então, por isso que às vezes a gente chega em certos locais e quer de uma hora para outra ficar bom. Seja na igreja católica, evangélica, espírita, seja onde for. E aí, ó, uma simbologia. A visão espiritual dos vícios. Por quê, pessoal, que é tão importante? Porque nós acabamos de ver aqui, ó, a causa moral. E os nossos vícios, eles são trabalhados cotidianamente. Quando a gente está acordado e quando a gente está no desdobramento do sono. Às vezes, durante o sono, nós somos retroalimentados pelos obsessores, nos alimentando com aquilo que nos dá prazer sensorial. Então, a visão dos espíritos, a visão espiritual dos vícios, os vícios físicos, que são os mais fáceis de serem vistos. Concordamos? Os mais fáceis de serem vistos. Glutonia, tabagismo, alcoolismo, toxomania, sexolatria. E já tem mais outros, tá? Eu acrescentei mais alguns aí que a gente vai ver. Porque aí quase todos já são conhecidos. E o que acontece, pessoal? Esses vícios, aqueles 4 primeiros, eterização da substância para o perispírito. A eterização da substância. Tá? Essas substâncias que são absorvidas, tá? A comida, o tabagismo, o tabaco, o álcool, as drogas diversas, né, que causam efeito toxicológico, isso daí passa para o perispírito. Por isso que fala em eterização da substância para o perispírito. Consequências para o encarnado. Intoxicação e degradação do perispírito. O perispírito vai começando a ficar também impregnado. Perda de tônus vital. Vai perdendo o tônus vital, vai perdendo o fluido vital. A sexolatria, liberação de energia vital. O vício nos prazeres da carne, sexuais. O que causa? Perda de tônus vitais, absorção pelos espíritos. Todos esses vícios físicos, eles podem, tá? Não é que toda vez não confundamos. Dependendo da constância, dependendo da dosagem, quando passa a se tornar um vício, ele pode ser absorvido pelos espíritos, que aí se transformam em parasitas.
indução ao vício. Por isso que quando fala assim em parasita, em vícios, fala assim em vampirismo. Por quê? Porque são esses espíritos parasitas que vão sugar aquela sensação que o encarnado está sentindo. Por isso que tem gente que bebe e o efeito e parece que nunca acaba. Por isso que tem gente que come e nunca está saciado. Por isso que tem gente que fuma e não consegue parar de fumar e por aí vai. E vários vícios que a pessoa... E o espírito está ali só sugando. E detalhe, nós precisamos alimentar, nós precisamos reproduzir, né? Agora, vícios, quando se torna um vício, seja o que for, ele já abre porta para se tornar um processo obsessivo e, no caso específico... Tá, obrigado. Mas eu já vim ali, ó. Mas obrigado pela atenção. Qual é esse vício aí? Gula. Nome técnico, glutonaria ou glutonia. Porque é vício e a pessoa não se apercebe. Aí pensa que é só ansiedade. Ah, porque eu estou ansioso. Mas tu só vive ansioso o tempo todo. Come. Vigorexia. Esse é um vício novo. Temos 2 educadores físicos aqui, que eu saiba. A vigorexia é uma doença psicológica caracterizada pela preocupação constante em não ser suficientemente musculoso. Eu não vou ler o restante, tá? Isso aí vai estar na apresentação, ok? E a gente tem um tempo relativamente curto. Atualmente, muitos jovens estão desencarnando pelo efeito abusivo de substâncias para terem resultados rápidos. Superdosagem de cafeína e misturado com outras substâncias. Vício. Eu não estou no shape, eu tenho que ficar com a barriga trincada. Ou a mulher que tem que ficar... Vigorexia. Olha só, um vício. Quer dizer, uma atividade física que é salutar para o corpo, mas se transforma num vício. Que vício é esse? Hã? Não, esquece. Tem o álcool, bem lembrado, mas tem um outro vício aí. Eu deveria ter apagado o copo. Ludopatia é o nome. É o vício, hein? Tigrinho, né? Tigrinho, não é uma febre? Vocês sabem que no interior do estado tem um município, eu vou dizer porque não é problema, Boa Vista do Ramos. Um gestor de lá me disse que uma vez por mês estava indo psiquiatra, psicólogo para lá, vindo de Manaus, para tratar pessoas que estavam viciadas no jogo, tinham colocado casa, estavam com a casa empenhada, tudo por causa de dívida de jogo. Tudo porque, qual é a ideia? Ficar rico rapidamente, sem esforço. É a culpa do jogo? Não. É a culpa da pessoa. O jogo está lá, não está? Eu digo isso porque eu já fui viciado em jogo eletrônico. E outrora, em outras vidas, eu adorava cassino. Agora, a visão espiritual dos vícios. Só que agora os vícios mais difíceis de serem observados. Os vícios morais. Cadê um leitor de voz mais alta? Bora, Almir, me ajuda aí, por favor. Vícios morais. Orgulho, egoísmo, maledicência, vingança, apelo ao poder, inveja, vaidade exacerbada, ciúme, avareza, rancor, agressividade, intolerância, impaciência, ociosidade,
negligência. Obrigado. Deu tempo de molhar o radiador. Quais são os primeiros? Orgulho e... Esses vícios são fáceis de serem identificados? A gente identifica fácil a pessoa que bebe, que fuma, não é isso? Não identifica fácil? Mas, às vezes, a pessoa só tem vícios. Os vícios principais dela são os vícios físicos. Mas esses outros vícios aí, às vezes ela não é uma pessoa orgulhosa, às vezes ela não é uma pessoa egoísta, não é assim? Enquanto o outro não bebe, eu conheço gente que não bebe, não fuma, nunca usou droga, mas é incapaz de dar até bom dia. Não dá nada de graça, nem bom dia. Tá? E o que isso gera, pessoal? Geração de energias densas. Aumento da densidade espiritual. Porque quanto mais eu cometo esses vícios morais, mais eu me materializo. Mais eu dou importância para a matéria. Mais eu me aproximo do meu lado animal. A posse, o apego é meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E tem uma coisa, olha, é didático. Essa obra é didática. Vaidade exacerbada, ó. Porque a vaidade por si só, ela nos ajuda à manutenção da nossa saúde. Porque se fosse colocar a vaidade, né? Só vaidade, ou seja, então eu tenho que ser desleixado, não tenho que ter cuidado, porque a vaidade, pura e simplesmente, não é um embelezamento estético. A vaidade é de se cuidar bem, é de se tratar bem. Cuidar do corpo e do espírito seria uma contradição. Seria uma contradição. E aumento da felicidade espiritual e danos a si e ao próximo. Porque a partir do momento que eu pratico, que eu cultivo esses vícios morais, como é que eu vou me relacionar com os demais? Eu não vou dar bons frutos. Você é aquela pessoa que sempre está pensando em si, que não quer conviver, não quer compartilhar, não quer ter tolerância, não quer ter paciência, não quer abrir mão, não quer silenciar. E após o desencarne, o que se gera? Umbral. Ou seja, vamos permanecer no umbral, porque nós estamos na zona umbralina. Então, sejam os vícios físicos ou os vícios morais, todos eles afetam, no primeiro momento, o próprio ser. O próprio ser. Imperfeições morais. Brecha psíquica. Aqui, ó. Vigiai e orai. Vigiai os seus pensamentos. Qual é a brecha? Qual é a abertura? Por isso que eu achei perfeita essa síntese. Está ali a porta, ó. Vendo a porta no cérebro? Quais são as brechas? Em vigilância. É porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que viam em faixas mentais semelhantes. É o nosso rádio, o nosso dial, aquele dial. Eu sintonizo naquela frequência. Aí eu não quero que os obsessores me encontrem. Está lá. 104.1. Aí eu coloco lá, 104.1. Aí eu sempre vou. Já sei que naquela frequência ali... bora encontrar o Charlton, ele está lá naquela frequência, 104.1. Pronto. Está ali ele. Aí eu venho no centro espírita, faço tratamento e tal, melhor. Aqueles se afastam. Aí depois, amanhã eu já... Opa, vou lá de novo naquele canal. Aqueles que se afastaram, foram cuidar da vida deles, eles não estão mais naquela faixa, mas tem outros que estão. Aí a pessoa diz, é muito fraco aquele tratamento. Fraco. Eu fui lá,
Mas a pessoa continua pensando do mesmo jeito. A pessoa continua indo nos mesmos locais, na mesma faixa vibratória. O que representa em vigilância? Ideias negativas. Ciúme. Porque o ciúme lembra posse. Revolta, impaciência, irritação, ódio. Depressão, tristeza, pessimismo, desânimo. Maledicência, calúnia. Orgulho, egoísmo, medo, avareza, desregramentos sexuais, vícios, fumo, álcool, drogas, etc. Ociosidade, a preguiça também, o ócio. Então, tudo isso daí são brechas psíquicas. São portas. São portas. Quem tem a chave? Cada um de nós. Quem é o portador da chave? O próprio ser. Por quê? Eu posso ser controlado no que eu vou falar. Eu posso colocar aqui, não deixa eu falar, mas o meu pensamento não tem. O pensamento não tem controle. Não tem. Ficou repetido aqui. Obsessão, causa moral. Vamos ver um caso do sexo e destino bem interessante, porque nos estudos de caso, Tiago, lê para mim, por favor. O contexto? Lá os personagens. Os personagens: André Luiz, Félix, que é o mentor, Cláudio Nogueira e os obsessores vampirizadores. Local no Rio de Janeiro. André Luiz observa Cláudio Nogueira, homem com desequilíbrios sexuais e vícios físicos, atrai inconscientemente 2 obsessores durante o consumo de álcool em sua residência. Então, eu resolvi manter esses estudos de caso, porque nesses estudos de caso nós vamos vendo as particularidades. E também para a gente ver sobre o cotidiano. Então, André Luiz, Félix, o mentor, Cláudia Nogueira e os obsessores. Esse caso se dá no Rio de Janeiro. E André Luiz observa esse homem com desequilíbrios sexuais. Detalhe importante. Estamos trazendo esses casos, mas tem diversos, e não necessariamente com vícios físicos, tá? Sempre lembrando, nós vimos os vícios físicos e os vícios morais. Relato. Vamos lá, Tiago, lê mais um pouco aí. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreenderam-nos a entrada surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Ele estapeou um dos ombros e gritou, insolente: beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe prestava o mínimo som, mantinha-se atento à leitura, inalterável. O assessor, inconveniente, repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla os próprios desejos, perseverando uma ordem. Então, observe o quadro. Hoje, o André Luiz, o mentor, eles estavam observando, estavam vendo os obsessores. Mas o Cláudio não. E o que os obsessores diziam para ele? Beber, meu caro, quero beber. E o que o Cláudio estava fazendo? Não lhe pescava o mínimo som, mantinha-se atento à leitura inalterável. O Cláudio estava lendo. O assessor inconveniente, no caso o obsessor, repetiu a solicitação algumas vezes,
na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. Ou seja, o espírito obsessor, ele não vai assim chegar, ei, Almir, faz isso. Aí o Almir não faz, ele vai ficar ali, ó, insistentemente. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que se pensa. Ok? Wellington, pode ler? O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse que se notava cometido pelo editorial que lhe apresentara atenção. Bebê. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou, rápido, como uma usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito da nova tomada de força. Ação persistente. Então, observe, uma ação persistente. É isso que caracteriza a obsessão. Então, o espírito ficou repetindo, até o momento que ele cedeu. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. E muitas vezes o assunto que você está lendo também corrobora, facilita, favorece. Ele estava lendo um artigo político. E às vezes, por exemplo, no artigo político entra um assunto que te deixa com raiva, com decepção, né? A gente coloca para baixo e o teu pensamento, ó, mergulha. Beber. O que aconteceu? Cláudio abrigou a sugestão, ou seja, ele aceitou a ideia. Ele aceitou a ideia. Ele foi forçado? Não. Ele poderia ter resistido? Poderia. A gente faz tudo que a gente tem vontade? Não faz. Eu assino embaixo, todos os que estão aqui não fazem tudo aquilo que tem vontade. Por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui, se estamos aqui, é porque nós já conseguimos vencer algumas das nossas más tendências. Porque se a gente cedesse todas as nossas vontades, nós ainda estaríamos mais afastados do lado espiritual. E não estaríamos aqui tendo paciência de estudar sobre a obsessão. Convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. Por si. O pensamento se lhe transmudou rápido, como uma usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito da nova tomada de força. Então, ele não conseguiu resistir o assédio. Ele não conseguiu resistir o assédio. Poderia ter resistido? Poderia. Não poderia? Para isso, precisaria de quê? Vontade. Vontade. Dona Celina, pode ler daí? Tá. Beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa, a pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que variava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os longomivos, indefinível secura, constrangia-lhe o laringe, ansiava tranquilizar-se. A talagada colou através da garganta
que se lhe exprimia por dualidade singular. Ambos os dipsônimos instalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar quando o outro colega, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou. Eu também quero. Reavivou-se no ânimo a sugestão que esmorecia, absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, constituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Então, observe, como eram dois, um absorveu aquela eterização da substância que foi falada anteriormente, lembra? Aí o outro diz, eu também quero. E observem que aí tem uma descrição minuciosa do que acontece no corpo físico. Ele diz lá, ó, o assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. É uma descrição anatômica. Indefinível secura constrangia-lhe o laringe, ansiava tranquilizar-se. Então, dava uma expressão, dá uma sensação de secura. É como se, apesar dele ter bebido, ainda estivesse seco. Isso acontece na glutonaria. A pessoa come, o organismo não necessita mais, mas há aquele estímulo para que continue se alimentando, porque ainda está com fome. O organismo é passado uma mensagem errada. O cérebro é um hardware, ele recebe a informação. O cérebro não pensa. O cérebro é um órgão. Aí a mensagem que é passada, olha, você está com sede ainda. Você está com fome ainda. Diz aí, ó. A talagada rolou através da garganta que se exprimia por dualidade singular. Ambos os dipsômanos são os obsessores, tá? Ambos os obsessores instalaram a língua de prazer em ação simultânea. É como se eles estivessem bebendo também. Só que eles não estão bebendo, eles estão sorvendo a eterização, aquela sensação de prazer. Por isso que os vícios físicos, eles são portas escancaradas do processo obsessivo. Por isso que as pessoas, os viciados mesmo, alcoólatras, fumantes e tal, eles têm uma vida normalmente longa. Eles não têm outras enfermidades. Por isso que o vampiro... Mas voltamos a insistir. Não pensemos na obsessão apenas e estritamente nos vícios físicos. Volto a insistir. Os vícios físicos são os mais fáceis de serem observados. Mas a origem deles está nos vícios morais. Assim como todos os nossos vícios, assim como todos os nossos defeitos, têm a origem no orgulho e no egoísmo. Lê mais uma... Paulo, leia, por favor. Seção, falta moral. Bastou isso e o vampirismo sorridente. O vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justapoa. Duas peças conscientes, reunidas em um sistema irrepreensível de compensação. Haverei de Cláudio para avaliar, com imparcialidade, até onde sofreria ele, mentalmente, aquele processo de fusão, para logo convencer-me de que continuava livre, no íntimo. Então, observe, o André Luiz estava estudando o caso. Porque esses espíritos, essas obras aí,
André Luiz, como um repórter primeiro repórter do plano espiritual aqui na Terra, que a gente pode dizer, ele foi trazendo esses relatos das andanças, dos estudos que ele ia. Então, ele relata aí, ó, o vampiro sorridente apostou a poder... Por que vampiro? Por causa do processo vampirismo. Parasita. Esse vampirismo vem de onde? Vem de vampiro, vem de morcego. O que é um morcego? É um parasita. Ele não suga de um animal, ele se alimenta de sangue, fluido vital. Daí que vem essa concepção, essa ideia de vampirismo. Repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado se justaporem. Há uma coligação, há uma conjunção. Duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Por isso que é o parasita. Ó. O parasita ele se gruda num outro ser vivo. Abrirei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade, até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão, para logo convencer-me de que continuava livre no íntimo. Ou seja, como a gente vai ver mais adiante nesse curso, ele ainda não estava no processo de subjugação. Por quê? Porque ele ainda estava livre no íntimo. Tá? Porque se ele tivesse no processo de subjugação, não haveria mais essa necessidade dele ficar sendo intuído. Ele já estaria sob domínio. Então, ele não era, já que o vício aí é observado é o alcoolismo, ele ainda não é um alcoólatra. Ele ainda não estaria nesse nível. Conseguimos terminar até antes do tempo previsto. Mas, no próximo dia 30, vamos assistir às causas da obsessão. Mas, já que eu acelerei um pouco propositalmente, eu vou retornar aqui nos vícios morais. Porque, aproveitando a pergunta que o Francisco Silvio fez antes de começarmos, que as perguntas começariam às 18 horas, mas daqui a pouco a gente já vai abrir quem desejar perguntar sobre qualquer assunto da obsessão, não necessariamente do que a gente viu. Mas eu quero dar ênfase aos vícios morais. Tá? Porque todo esse leque de vícios aí, todo esse leque, é por isso que esse curso é obsessão e desobsessão. A parte da desobsessão é a mais importante. Nós precisamos estudar sobre a obsessão para entendermos por quê. É que eu me ressinto em muitas casas espíritas, que a gente estuda a mediunidade, a gente estuda o evangelho, mas a gente não estuda a ação dos espíritos, a obsessão, que está no centro espírita, está no cotidiano, e só tem um antídoto. Qual é? O evangelho. Todos esses vícios morais, eles são combatidos através do evangelho. Qual é a solução? Evangelho. Vigiai e orai. Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu faço isso, fora da caridade não há salvação. O que eu estou fazendo? Combatendo esses vícios morais. Se eu amo o próximo, eu não estou sendo orgulhoso. Eu não estou sendo egoísta. Eu não estou pensando só em mim. Se eu sigo o evangelho, eu não sou maledicente, ou seja, eu sempre penso negativo em relação ao outro. Tudo que o outro está falando, está fazendo, será que ele está me desejando mal, está fazendo isso mal?
Será que ele falou isso por mal? A maledicência. A vingança. A vingança. O que a gente vê hoje nas discussões, principalmente políticas, um desejando mal para o outro? Deus, Jesus, mas se o fulano lá morrer, se o ciclano lá, eu vou vibrar, eu vou comemorar, eu vou... Isso não é se vingar? Ainda que indiretamente? Apego ao poder. Apego ao poder. Não poder, necessariamente, de um gestor público. O poder na sua casa. Não, aqui eu mando e sou obedecido. O poder na sua organização de trabalho, no seu ambiente de trabalho. O poder no centro espírita. Não. Se eu não estiver aqui, não tem. Só tem se eu estiver aqui. Se eu estiver aqui. Dia 13, vai ter um módulo aqui. Eu não vou estar aqui, mas o curso vai acontecer, porque tem outras pessoas para apresentar. Não existe isso. Não existe. Não pode ter. Mas tem. Não. O pessoal gosta de falar de fora, eu falo de dentro. Tem centro espírita que tem dono. Tem dono. É o fulano e o fulano e o fulano. Inveja. Poxa, eu gostaria. A pessoa dá um passe, a pessoa faz uma palestra, a pessoa fala muito bem. Falando aqui, né? Qual é o estímulo da inveja? É aquilo que você vê. O Silêncio dos Inocentes, um filme, Hannibal. Ele descobre o assassino porque ele diz para a mãe da vítima, ou para a mãe, para a policial, tinha que procurar por perto. Por quê? Porque o invejoso ele precisa estar vendo o objeto do desejo dele. E o que as redes sociais... E o progresso era necessário, tá? Eu estou falando das redes sociais pela segunda vez, mas isso tudo faz parte do progresso. A comunicação ela tinha que ser popularizada. E por que muita gente se destrói intimamente? Porque quer seguir o padrão da moda. Porque tem inveja da vida do outro. Então, eu preciso me vestir daquele jeito, eu preciso estar daquele jeito, eu preciso participar daquele grupo. Vaidade exacerbada, já foi falado. Ciúme é posse. É apego. Meu filho... Porque muita gente pensa no ciúme só de marido e mulher. Não, mas tem gente que tem ciúme do filho, da filha, dos filhos. Eu conheci uma senhora que ela não deixava nenhum dos filhos e filhas casarem. Que ela queria tê-los o tempo todo ali debaixo das asas. Todo namorado ou namorada que os filhos arranjavam, ela se intrometia porque não queria. Isso é apego. E é ciúme também. Ciúme. Avareza, nem se fala, né? Atravessa o rio Amazonas, não é o Rio Negro, não. Atravessa o rio Amazonas com uma pílula de cibalena, que era maior, cibalena. Quase do tamanho de uma bolacha de sal, sem molhar. Rancor. Tem um caso emblemático de rancor, de ressentimento. Emblemático nesse sentido. Que eu já falei algumas vezes no estudo. Um senhor que vinha fazer tratamento aqui, que na época, toda vez que ele... Nessa época eu trabalhava lá dentro. Toda vez que ele entrava para se tratar, ele repetia a mesma coisa.
Se há 22 anos o fulano não tivesse me enganado, se há 22 anos ele estava o tempo todo naquele rancor, naquele ressentimento, relembrando aquilo ali. Agressividade. Intolerância. Tolerância, a gente vê hoje muito no Brasil. Impaciência. Ociosidade. Existe o ócio construtivo, tá? Existe o ócio, às vezes, aquele momento que você tem que realmente ficar relaxado no ócio. Né? E a negligência. Todos esses vícios, geração de energias densas, aumento da densidade espiritual, danos a si e ao próximo, e quando a gente desencarna, nos destina a permanecermos num umbral. Não é irmos para o umbral, é permanecermos no umbral. Por quê? Todas as obras têm dito a mesma coisa. A terra, a crosta, o umbral começa aqui. É uma região. Não é, porque sempre é importante lembrar, quando se fala em umbral, não é um lugar circunscrito, é uma região. E dentro dessa região espiritual, existem gradações. Mesmo dentro do umbral, existem níveis menos e mais elevados. Existem níveis daqueles que já estão para sair do umbral. Espero que vocês estejam. Eu tenho minhas dúvidas. Então, vamos lá. Alguém tem pergunta? Eu, Diga. em relação à obsessão, o espírito obsessor, no caso, tem um obsessor que seduz você para o mal e tem um que para o bem, no caso, entendi dessa forma aí. Então, um obsessor, ele pode influenciar várias pessoas para você ser isso, porque eu vou aprender agora, de repente eu tenho uma ideia, por exemplo, de repente tem uma criança na família, aí ela quer um negócio, aí bate o pé no chão, fica, aí a mãe não quer dar, aí o pai vem dar para a menina, meu avó dá, dei um tiro aí todo mundo. Então, é esse obsessor que está influenciando essas outras pessoas para facilitar o desejo da criança? Bem, a resposta à primeira parte da sua pergunta, quando é obsessor, não tem obsessor que indique para o mal, tá? Para o bem. Falou em obsessor, é perseguição espiritual, é constância. Ele está atrás. Por isso que foi dito lá, aqui, ó. Vou buscar esse slide aqui. É assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, ao mesmo tempo que a gente tem os obsessores, a gente tem os mentores, o anjo da guarda, orientando para a gente fazer diferente. Então, posições contrárias. A diferença é que o obsessor ele está te incluindo para você fazer uma coisa para o mal. E o espírito, o anjo da guarda, está te incluindo para você fazer para o bem. Como é que a gente identifica isso? É análise. Mas, peraí, se eu fizer isso, eu estou sendo entendido, olha, vai lá e esculhamba o Almir. Aí vem, não faz isso. Deixa por ver. Não acontece isso numa discussão? Está o Almir, o Berg e o Fernando. Aí o Berg quer brigar com o Almir. Aí o Fernando chega lá, pô, ei, Berg, não acontece isso? Deixa para lá. Respira fundo. Hã? É espírita. Aí o Paulo chega lá, deixa disso, tu tem sangue de barata. É exatamente assim.
As exceções, obsessor. Não, peraí. Existe a obsessão também coletiva. A gente não viu o caso ali? A gente não viu o caso, não eram dois incentivando lá o Cláudio ATB? Existe, não era? Né? Dois incentivando. Poderiam ser mais. Vários obsessores. A reunião mediúnica passada foi feita assistência por mim. Vários obsessores se manifestaram, acho que uns 2 ou 3. Mas tinha outros mais, sabe? Mas esses são números. Tá? Mas sempre é o importante, Francisco, como é que eu identifico que é um obsessor? Quando é persistente, é insistindo. Né? E quando aquela ideia ali que está vindo é para fazer algo de mal com você ou com o próximo. Entendeu? Ou com você ou com o próximo. Pronto. Mas isso depende de quê? Autoanálise. Eu tenho que me conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Jesus disse isso. Como é que eu identifico se eu estou entrando num processo obsessivo? Quando eu começo a pensar repetidamente a mesma coisa. Uma ideia fixa. O caso do Cláudio, ele estava lendo. Aí veio aquela ideia para ele beber. Veio aquela ideia para ele beber. Ou veio aquela ideia para ele comer. Ou veio aquela ideia para ele falar mal do outro. Ou ele fazer fofoca. Né? Manda um WhatsApp. Ô, meu, o cara falou isso de ti, tu vai deixar barato? Entendemos? Mais alguma pergunta? Temos alguns minutos ainda. Nesse caso aí, por exemplo, para mim... A tua segunda pergunta, depois tu para, porque senão tu não vai deixar os outros... Você sabe, deixa eu ver. Elas não vão viver sem ser obsessores. Qual o modo? É orando, no caso, como Jesus Cristo fala, orar e vigiar, então eu tenho que vigiar e ao mesmo tempo saber se é um obsessor ou se, como você falou, que nem todo pensamento é uma obsessão, no caso. Tem coisas que você pensa e de repente desfala aquilo lá, pensa em outras coisas e se dá bem. O mecanismo mais fácil, mais rápido, não é nem o da oração. É o de você mudar de ideia. Vem aquela ideia, não, deixa pra lá, não. Pensar numa outra ideia. Porque se fica aquela coisa fixa ali, aí se você fixou, até como o caso do Cláudio dele, você deu. Se ele continuasse desviando o pensamento dele, por isso que, assim, uma dica, se você está pensando constantemente numa coisa, mesmo que ela aparente ser boa, pense em outra. Ela pode não ser boa. Se ela for boa, mais adiante, por isso que tem uma máxima no Espiritismo que diz o seguinte: é melhor você renegar 10 vezes uma verdade do que você acreditar uma vez numa mentira. Por quê? Quando tu acreditou uma vez nessa mentira, o estrago já foi feito. A verdade tu nega 10 vezes. Mas como ainda é verdade, na 11ª tu diz assim, poxa, mas é verdade. Pronto. Mas as 10 vezes que tu negou não fez nenhum, não estragou nada. Não te causou nenhum problema. Agora, a mentira que tu acreditou, pronto, essa já... Deixa eu dar uma licença. Sim? Preciso vai ter essa dúvida. Viu, Chapa? Pode falar, fique à vontade. Quando acontece essa situação com a família, eu prestei bem atenção à tua pergunta, de uma criança que está envolvida as 3 pessoas. E vem a mãe quer passar o pano para o filho, ou vem para cá e conta 50, tá vendo? Quando existe uma família equilibrada, não vai existir a obsessão. Porque o pensamento está equilibrado. Se no momento que um está contra, que você vem a favor e leva a criança e faz um carinho com ela e sai dali, você venceu o obsessor. Ele desiste daquela situação. Ele vai atacar de novo. Mas aquela dali você venceu. Porque você neutralizou uma ação dele e saiu dali
E ele, então, ficou e soube que você venceu ele. Mas ele vai te atacar de novo, porque ele tem uma mente desse tamanho para tentar os defeitos. Se ele não te atacou naquele momento, naquela situação, ele vai te atacar em outra situação. É por isso que eu vigiar e orar os nossos pensamentos lá. Porque ele vai atacar. Entendeu? Aí responde realmente essa tua pergunta. Entendeu? Por isso que a questão 459, ela diz o seguinte: os espíritos influenciam em nossa vida e nos nossos atos, e de muito mais do que imaginais. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Entendeu? Então ele vai atacar de novo em outras circunstâncias. Desculpa. Nada, obrigado pela contribuição. Bora, tchau. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio? É, de todos. Não, livre-arbítrio ele nunca é. Mesmo a gente vai ver, ó, essa parte da obsessão coletiva, o Paulo vai apresentar, o Almir vai apresentar, tem outras partes que vai falar sobre isso, tá? A gente está indo por partes. O livre-arbítrio nunca o espírito perde. Nunca. Mesmo no caso, a gente vai estudar mais adiante, tem a obsessão simples, a subjugação, a fascinação e a subjugação. Mesmo na subjugação, o ser nunca perde livre-arbítrio. Nunca. Tá? Ele fica assim, quase que à mercê do obsessor. Mas o livre-arbítrio sempre está lá com ele. Tá? Todo. Olha, inclusive Deus respeita o livre-arbítrio do espírito. Deus respeita as nossas escolhas. Então, o obsessor, ele tem um poder, ele pode nos influenciar, como o Fernando deixou claro que está no livro dos Espíritos, mas sempre o nosso livre-arbítrio está à nossa disposição. Basta a força da vontade. O problema é que quando chega no processo de subjugação, por isso que é subjugar, ou seja, submeter o outro à vontade, à sua vontade. Então, quando chega no processo de subjugação, é muito mais difícil da pessoa conseguir sair sozinha. Entendeu, Thiago? Mas o livre-arbítrio está lá. Ela pode, mas só que ela vai ter que ter um esforço descomunal, vai ter que empregar muita força de vontade para superar aquilo. Por isso que aqui, nesse mundo de provas, expiações e provas que a gente vive, o normal, essas pessoas que vivem no processo de subjugação, elas só conseguem sair se tiver a ajuda de outros. Ela sozinha é muito difícil. Pode observar nos casos mais extremos, Cracolândia, todos esses lugares aí, os lugares desses guetos que tem, dessas aglomerações, estou falando desses casos mais extremos de drogadição, eles só conseguem sair se tiver apoio de outros. Dificilmente tem um que vai lá e sai sem alguém chegar lá e só dar uma palavra, insistir e tal, não é? Ok?